Bom dia, galerinha 201. Hoje nós estamos aqui juntinhos para estudarmos história. Na última aulinha de história, nós aprendemos um pouquinho sobre a sua história, né? Que todos nós temos uma história para contar. Tia Rose falou um pouquinho da história da vida dela. E lá no capítulo 7, você vai pedir a mamãe para abrir aqui para você. Lá no capítulo 7, na página 26, fala que toda família tem uma história. Se você parar e se reunir com a sua família, sempre tem alguém com uma história para contar. Às vezes um vovô, uma vovó, a mamãe conta história de quando ela era criança. Então aqui na página 26 e 27 mostra uma família reunida. E um vovô e uma vovó contando histórias para as crianças, para os seus netinhos. E a mamãe e o papai observando. Então, nós vamos aprender hoje que toda família tem a sua história e que eu tenho a minha história, que a minha família tem a minha história e vocês, a família de vocês, tem a história de vocês. Então depois vamos lá para a página 28, falando sobre um pouquinho sobre histórias de família. A tia Rose vai ler aqui, você vai acompanhar junto com a tia Rose. As famílias têm muitas histórias para contar. Essas histórias podem ser conhecidas por meio de investigações, como fontes históricas. O que são fontes históricas? Então, as fontes históricas é aquilo que a gente retira uma história. Então, aqui tem vários exemplos de fontes históricas. Relatos são fontes históricas, cartas, fotografias. Então, você não lembra e você não estava ainda nesse mundo quando a sua mamãe e o seu papai nasceram, quando eles eram crianças. Mas vocês aí, através de fotografias, vocês conseguem ver o papai, a mamãe, às vezes até um irmão quando era bem pequenininho, ou você mesmo. Tudo isso são fontes históricas que contam a nossa história, a história da nossa família. Então aqui também mostra alguns objetos que são fontes históricas. Então aqui mostra um dominó, um colar de pérola e um radinho bem antigo. Tudo isso são fontes históricas e você vai ler aqui com bastante atenção no relato de quem é cada objeto desse, tá bom? Depois nós vamos para a página 29, onde tem uma atividade. Então aqui tem objetos que contam a nossa história. Então o que você vai fazer aqui? Os objetos abaixo foram guardados. Escreva nas linhas quem guardou e que lembranças esses objetos podem trazer. Então, a gente sempre guarda alguma coisa. Eu tenho da minha filha um conjuntinho de lãzinha, de quando ela era bebê. Ela ficou igual uma boneca dentro daquele conjuntinho. Hoje em dia, sabe o que ela faz? Ela pega esse conjuntinho e bota numa boneca dela. Então, aquilo ali é algo que a tia Rose guarda como uma fonte histórica da Júlia. Quando a Júlia crescer, quando ela tiver os filhos dela, eu vou sempre guardar esse conjuntinho. E eu tenho outras roupinhas também. Sabe o que eu tenho? Um macacãozinho vermelho de quando a Júlia saiu da maternidade. Então a Júlia pega esse macacãozinho vermelho e coloca no bebezinho dela. Então eu vou guardar como uma fonte histórica. Então os pais podem guardar objetos dos seus filhos que podem servir de fontes históricas. Então aqui mostra sapatinhos. Então qual a sugestão que você pode colocar lá na letra A? Quem foi que guardou esses sapatinhos? Você pode colocar que ele pode ter sido guardado pelos pais, né? Assim como a tia Rose guardou da filha dela, né? Que era lá da infância, da época que eles eram bem pequenininhos. Depois mostra um vestido. Então esse vestido pode ter sido guardado por uma mulher, né? Como uma lembrança, uma recordação. Depois mostra uma bola. Essa bola pode ter sido guardada por uma criança que ela guardou para quando ela crescesse, ela mostrar para os filhos dela. No caso, um pai, né, que gosta de jogar futebol. E lá embaixo tem um relógio bem antigo que também pode ter sido guardado por uma pessoa mais idosa, por um vovô ou por uma vovó, como fontes históricas. Então você vai simular aí quem foi que guardou esses objetos e para que eles serviam. Então todos esses objetos aí são fontes históricas. Depois nós vamos para a página 29, onde conta a história de uma família, da família da dona Gertrudes. Então a tia Rose vai fazer a leitura e você vai prestar bastante atenção aí. Vamos lá? A família do meu pai veio da Alemanha
E a família da minha mãe veio da França. Quem é que está falando isso? É a dona Gertrudes. Todos eles vieram de navio para o Brasil e foram morar em Vila Velha, no Espírito Santo. Foi lá que meus pais se conheceram. Então, os pais da dona Gertrudes se conheceram lá. A família da minha mãe trouxe alguns móveis da França para cá. Olha que legal. Todos eles sumiram na viagem, menos um armário antigo feito em 1580. Olha quanto tempo, gente! Quase na época da chegada dos portugueses ao Brasil. Nosso Deus, muito tempo. Imagine só. Esse armário está na minha família até hoje, dona Gertrude contando para vocês. E quando eu era criança, adorava imaginar que viviam dentro dele fadas e amigos invisíveis. Então, lá na cabecinha da dona Gertrudes, ela imaginava assim, dentro desse armário tem fadas e amigos invisíveis. Mas era coisa da cabecinha da dona Gertrudes, né? Toda vez que eu ia na casa dos meus avós maternos, lá estava o armário em lugar em destaque na sala. Nele eram guardadas louças mais finas, usadas apenas em datas especiais. Minha avó sempre dizia que quando eu casasse, ganharia o armário. Olha que legal! Então era uma herança que a dona Gertrude ia levar para a casinha dela quando ela casasse. Isso aí ela era criança ainda. Então hoje ele está comigo, a dona Gertrude falando, aqui em Vitória. E já foi reformado várias vezes, mas continua em destaque na sala da minha casa. O que mudou é que hoje, em vez de eu guardar louças finas, eu utilizo para guardar álbuns de fotografia do meu filho, das minhas netas, e além de algumas pastas com documentos. Toda vez que olho para o armário, lembro dos meus avós. Então, esse armário que está lá na sala da dona Gertrude é uma fonte histórica, porque os avós trouxeram de outro estado, de outro país, né? Então, aqui conta um pouquinho que a família dela veio da França e que trouxeram os móveis, que os móveis foram perdidos, mas que esse armário permaneceu. Esse armário está na família da dona Gertrudes até hoje. E o dia que a dona Gertrudes partir daqui para melhor, ela pode deixar para um filho ou para um neto como uma herança, como uma fonte histórica. Muito legal a história da dona Gertrudes, né? Agora nós vamos lá para a página 31 para a gente interpretar a história da dona Gertrudes. Qual objeto citado no texto conta um pouco a história da família da dona Gertrudes? Então aí mostra um armário, umas louças e uma fotografia. Então tem uma resposta certa. Você vai dizer de que época era esse objeto. Lembra que lá na história nós falamos que era de 1580? Quase perto da chegada da família real ao Brasil. E depois, por que a dona Gertrude guarda esse objeto até hoje? Esse objeto, para ela, é uma fonte histórica e tem um valor sentimental, porque foi dos avós dela. Então, você vai responder com as suas palavras. Depois, lá na página 32, é a sua vez de fazer uma pesquisa. Olha o que você vai fazer. Que objeto é guardado por sua família e conta um pouco da história dela? Que objeto é esse? Você vai perguntar à mamãe, ao papai, ao vovô, à vovó. Que objeto? Às vezes até uma fotografia. Já pode ser uma foto? Pode. Então, você vai representar esse objeto por meio de desenhos, né? E em seguida, escrever o nome na linha abaixo. Então, você vai desenhar aí que objeto é esse e vai escrever o nome dele. Depois, na letra A, como esse objeto era utilizado. Na letra B, porque ele é importante para a história da sua família. Então, assim como a dona Gertrudes falou sobre aquele armário, quanto ele era importante para a família dela, você vai dizer o quanto esse objeto é importante para a sua família. Que legal, não é? Então, a gente aprendendo um pouquinho mais de histórias, aprendendo o que são fontes históricas, voltando lá no passado. A história ela é muito gostosa de se aprender. Cada semana nós temos aprendido coisas novas sobre a história. Tudo bem, meus amores? Até a próxima aula. E na próxima aulinha a Tia Rose vai dar continuidade desse conteúdo. Um grande beijo no seu coração.